Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, estou aqui para falar de um assunto que está super em alta aí nas últimas semanas, nos últimos meses, que é o uso do semaglutida, né? A gente tem o semaglutida oral e injetável, mas o que mais se fala é do Ozempic, que é o semaglutida injetável. E aí, o Ozempic é um herói ou um vilão no nosso tratamento para perda de peso? Então, a primeira coisa, né, o Ozempic aqui no Brasil, que é a semaglutida, ele foi liberado para uso em diabéticos, porém, nós temos vários estudos mostrando que ele é muito eficiente na perda de peso. A ação dele é uma ação mais localizada, de um modo geral, então ele aumenta a saciedade e ele acaba produzindo, aí, mexendo em substâncias que aumentam a queima de gordura, principalmente visceral. Ele tem uma atuação cerebral em termos de saciedade, né, na parte de menos fome, mas é uma ação menor, a gente vê a ação muito mais local, por isso que ele tem que ser, né, não tem tanta interação com remédios, principalmente para quem tem depressão, ansiedade, você pode usar, tá? Então ele tem sim se mostrado um eficiente remédio para a perda de peso. Então a liberação aqui no Brasil para diabetes não invalida o seu uso para perda de peso, porque tem estudos, vários científicos, mostrando a segurança no seu uso. Outra coisa que tem falado muito é que com a perda de peso as pessoas ficam com o rosto de Ozempic ou tem queda aí de ficar flácido, principalmente em glúteo, mas gente, isso se você fizer um tratamento para perda de peso sem fazer atividade física, isso vai acontecer em qualquer momento, independente se você está usando remédio ou não. Você perde peso, você não está ganhando massa muscular, é lógico que vai apresentar flacidez em várias regiões. E dependendo da quantidade de perda de peso que você perder, você vai ficar com excesso de pele, porque aquela pele estava esticada, a hora que ela fica sem a gordura ali para preencher, muitas vezes ela pode sim cair, mas isso depende muito de características genéticas. Por isso que a gente tem que enfatizar, o remédio sozinho, ele não é tratamento para perda de peso. Você tem que ter a parte de orientação nutricional e a parte de atividade física para você minimizar esse tipo de efeito. É importante também, quando você perde peso, perder peso à custa de gordura, não de massa muscular. A ideação suicida, na Europa, pelo menos 3 casos aí de pessoas que começaram a ter ideias de se matar durante o uso do Ozempic. A gente não tem nenhum estudo científico grande mostrando que isso é ligado ao Ozempic. Então pode ser até que no futuro a gente tenha isso, mas pela quantidade de pessoas no mundo que estão usando esse Ozempic, 3 pessoas com ideação suicida, eu não posso falar que isso é ligado diretamente ao remédio. A gente tem sim, a obesidade levando à depressão, e é muito comum esse tipo de pensamento nas pessoas que estão com depressão. Então, para esse tipo de afirmação, eu preciso esperar os estudos científicos. Até então, nenhum estudo científico mostrou que o Ozempic aumentava a depressão ou essa vontade da pessoa se matar, tá? Então, a gente não tem isso comprovado. Uso crônico do remédio. Então, outro dia eu ouvi uma notícia falando isso. O Ozempic não te conta que você vai ter que usar o remédio para toda a vida. Então, eu vou falar uma coisa que eu já falei várias vezes em vários vídeos. Gente, obesidade, doença crônica. O que significa isso? Que não tem cura, é tratamento para o resto da vida. Então, independente se é Ozempic ou se é outro remédio, você provavelmente vai usar sim um remédio para o resto da vida. Tá? Em alguns casos a gente consegue diminuir a dose desse remédio, em alguns casos eu consigo tirar, mas esse acompanhamento é para o resto da vida. Tem casos que você vai ter que ficar, como uma pressão alta, como um diabetes. Então isso não é o Ozempic, esse é o tratamento de obesidade. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu já fiz vários tratamentos, perdi peso, a hora que eu parei o tratamento eu voltei a engordar. Porque não dá para separar o tratamento, Eu não faço isso com a pressão, Minha pressão tá boa, Eu tratei, tá boa, eu paro de tomar o remédio. Lógico, minha pressão vai subir, isso vai acontecer com diabetes, obesidade é a mesma coisa, tá? Então isso não é exclusivo do Ozempic. Lembrar que nós temos vários tratamentos para obesidade, não precisa ser necessariamente o Ozempic, importante perguntar para o seu especialista, nem todo mundo pode usar o Ozempic, e o alerta aqui que eu faço novamente. Não compre remédio sem receita médica, porque você não vai saber usar, você não sabe se você pode usar, E você tiver algum efeito colateral, você não vai saber se é do remédio ou de outra coisa. Tá bom? Obrigada.